capítulo 2 do livro de Esther, a partir do versículo 17 ao 20, diz assim: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Podeis se assentar. Este livro é um livro que nos traz lições espirituais da vida de uma importante mulher que a Bíblia menciona. E esta mulher, o seu nome Esther significa estrela, porque a sua luz brilhou mais do que as outras que concorria com ela para ocupar o cargo de rainha, substituindo a rainha Vasti. O seu nome no hebraico, o seu nome original, significa Adassa, que Adassa vem de uma origem de uma planta que é uma árvore, como uma árvore de arbusto, que era uma planta também consagrada aos deuses pérsicos, aos deuses babilônicos, aos deuses que muitos adoravam. Esta moça exilada na Pérsia, ela era órfã de pai e mãe, criada pelo seu tio Mardoqueu. Por isso que é importante, muitas das vezes, nós entender como Deus trabalha na vida de quem Ele tem um propósito. E eu tenho certeza que nessa noite nós vamos tirar algumas lições espirituais da vida desta moça. Esta moça que Deus projetou exaltá-la, mas ela não vinha de uma família real, ela não era da Pérsia, ela era uma judia. E Deus trabalha numa estratégia tremenda, porque a Bíblia diz que Deus confunde os sábios da terra. Deus trabalha às vezes de uma maneira para exaltar os seus escolhidos. Deus confunde até os reis, os governantes. Porque quando eles descobrem os propósitos de Deus, as coisas já aconteceram. E Deus tinha um propósito na vida desta mulher. E Esther, a Bíblia diz que era uma moça bonita. Era uma judia que vivia em Suzã, no tempo do rei Assuero.
E a Bíblia diz no versículo 5 e 7 desse capítulo que nós lemos, que Esther era uma moça formosa, bonita, era uma moça vistosa. E quando Rainha Esther é deposta do seu cargo, o rei é aconselhado pelos seus príncipes a fazer um concurso para convidar as mulheres mais belas do reino para ser a rainha substituta. E Esther, por ser bela, formosa, ela foi incluída neste pacote das moças mais bonitas, mais lindas e formosas. Porém, ela, na sua legitimidade, ela não poderia estar nesse concurso, porque ela era judia, tinha vindo exilada, junto com o seu tio Mardoqueu, órfã de pai e mãe, estava ali e participou desse concurso. E Deus trabalha, irmãos, de uma forma que nós muitas das vezes enxergamos só o agora. Questionamos com Deus algumas coisas que acontecem e não entendemos o amanhã de Deus na vida das pessoas. Deus às vezes faz algo nas nossas vidas, trabalha no meio das nossas famílias, no momento presente, que nós começamos a questionar Deus, por que isso, por que aquilo? Por que Mardoqueu cria essa sua sobrinha? Por que esta moça, de repente, perde os seus pais? Há um questionamento, às vezes, na vida de muitas pessoas, com Deus. Deus, por que tu tiraste a minha mãe, quando ainda eu era muito criança? Quantas pessoas perdem o papai ainda muito criança? E há um questionamento. E há perguntas que não têm respostas. E não terá resposta para o momento. Você só vai entender amanhã, quando Deus estiver cumprindo os propósitos dele na sua vida. Aí você vai entender e você vai agradecer a Deus por isso. Porém, Mardoqueu, seu tio, criou essa moça, essa criança, na cultura judaica, ensinando ela a adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque quando eles envelhecer, mesmo que saia do caminho do Senhor, eles jamais vão esquecer de Deus. Poderão estar andando longe da família, poderão estar distante da sua nação, poderão estar distante dos seus. No momento certo, eles lembrarão do Deus que eles aprenderam a adorar. Esther está na Pérsia na hora certa, no momento certo. Porque às vezes nós estamos em alguns lugares e nós não entendemos por que estamos ali. Mas Deus nos colocou ali para um momento certo, na hora certa, para revelar o seu propósito nas nossas vidas. Às vezes está acontecendo algumas situações na vida de algumas pessoas aqui nessa noite, que você não consegue entender o plano de Deus hoje, como eu já disse. Mas entenda uma coisa,
Deus está trabalhando na sua vida. Você não está no lugar errado, você não está na hora errada, não. Você está no lugar certo, na hora certa. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está te capacitando para no momento certo Ele revelar o projeto que Ele tem na sua vida. Esther, de repente, no meio dessa escolha, ela é surpreendida. Ela é surpreendida quando o rei escolhe ela para ser a sua esposa, a rainha da Pérsia. Maravilha! Bela e formosa, o rei se engraça com ela, o ama. A Bíblia diz que o rei o amou, admirou a sua beleza, a sua formosura, e ela então é escolhida a rainha para substituir Vasti. Porém, irmãos, esta moça em nenhum momento revelou a sua nacionalidade. Instruída pelo seu tio Mardoqueu, revelou em nenhum momento quem ela era e de onde ela veio. Ela estava ali, tranquila, no meio das demais, como se fosse da Pérsia. Porém, como Deus tinha um propósito para livrar ela da morte, para livrar o seu povo da morte, Deus a preservou. Isso aqui nós aprendemos uma lição com Esther, que nem sempre nós precisamos e devemos revelar para as pessoas quem somos. Deixa as pessoas descobrir quem é você. Deixa Deus revelar para as pessoas quem é você. O que é que você tem de bom? Quais são as dádivas que Deus reservou na sua vida? Tem pessoas que querem estar nos holofotes. Tem pessoas que só na chegada dentro do templo, pastor Amorim, você já fica até meio atemorizado só pelo traje que chegam, pelo sapato que ele chega, pela roupa. Você fala, meu Deus, acho que é o fulano de tal. Daí já chega lá, às vezes entrega uma credencial ou em cartão e diz, ó, leva lá para o pastor, diga que cheguei. E tem outros que é muito mais importante, tem muito mais nome, e ele chega e fica no anonimato, fica tranquilo lá no banquinho. Aquele que se apresentou, às vezes tem uma oportunidade, fala tão bonito, mas não tem unção, não tem graça, não tem nada. Aquele está sentado lá no último banco. De repente Deus toma ele com autoridade, com graça, com poder, e se manifesta no meio da casa. E as pessoas começam a pensar, quem é este? Quem é essa? Que ninguém dava nada por ele, nada por ela. Já esteve aqui várias vezes na igreja, ninguém parece que percebeu, parece que ninguém viu. Mas olha o poder que esta mulher tem, a graça que este homem tem, a autoridade de Deus, é um talento, é uma ferramenta de Deus. Deixa Deus revelar quem é você. Não precisa você ficar falando da sua vida, quem é você, da onde você veio, o que você fez, o que deixou de fazer, aonde estudou ou deixou de estudar, se tem estudo, se não tem estudo. Deixa Deus mostrar para as pessoas o que é que Ele te deu. E qual é o segredo que Ele quer usar você na hora certa.
Todos nós temos um propósito aqui na terra, irmãos. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém aqui é mais um no meio da multidão. Não. Cada um aqui, Deus tem um propósito na vida de vocês. Às vezes, totalmente de um do outro, da forma de trabalhar, da forma de Deus agir. Mas Deus tem um propósito. A tua hora vai chegar, o teu momento, e você vai agradecer a Deus, vai perceber, Deus está me usando de uma forma que eu jamais imaginei que eu seria uma ferramenta nas mãos do Senhor. Mesmo no anonimato, mesmo lá no seu cantinho. Tem pessoas, irmãos, que não precisa abrir a boca para evangelizar. Evangeliza com a sua forma de agir. Somente o seu posicionamento lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, você não precisa falar nada. Você quietinho, só da maneira que você entra e sai, o seu testemunho fala muito mais forte do que você abrir às vezes a palavra e querer pregar. Deus usa e trabalha cada um de uma forma. Por isso, todos nós temos um propósito na terra, e Deus saberá usar cada um conforme o seu querer. Esta mulher está tranquila no palácio, é rainha. Só que tinha um problema. Mardoqueu está na porta do palácio porque era funcionário do palácio. E Mardoqueu era judeu. E a colônia judaica foi crescendo na Pérsia. Foi se multiplicando. E aquela colônia judaica era um povo que produzia na terra. Era um povo que ajudava na economia do país. Porém, por causa de um homem, por causa de uma atitude, todo o povo judeu foi sentenciado a morrer. Amã, ministro do rei. Vocês que estudam a Bíblia, vocês que já leram este livro, vocês vão entender, e aqueles que não leram ainda, leiam este livro, que você aprenderá lições importantes neste livro. Neste livro de Esther, você não vai encontrar uma palavra citando o nome de Deus, mas você vai ver em todo o livro Deus agindo de uma forma surpreendedora. Esther está no palácio, Mardoqueu está na porta do rei, era um servidor do palácio. Só que esse ministro do rei, ele teve tanto poder na mão, o rei deu tanto poder para ele, e há um ditado que você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ele. Agora, quer conhecer melhor esta pessoa, tira o poder que você deu para ele. Aí você vai ver o caráter desta pessoa. Você vai conhecer quem é realmente, e você vai conhecer o caráter dessa pessoa. Tem pessoas que quando não tem nada é uma pessoa excelente, abraça todo mundo, é uma pessoa carismática com todo mundo, gentil. Deus começa a prosperar, começa a crescer, parece que vira um besta. Começa a fechar a cara com todo mundo, acha que é o rei da cocada, acha que não vai morrer mais, que não é mais imortal. Esquece que até para ir para o cemitério vai precisar de 4, 5 ou 6 para levar o caixão dele. Tem pessoas tão bestas, irmãos, que por causa de um pouquinho de poder, a cabeça vira.
é ser humano, vai todos mortais. Ninguém vai ficar aí para a história. Mardoqueu está lá. Amã, ministro com uma super carga de poder que o rei dá a ele. E ele era tão soberbo, tão arrogante, que ele fazia questão de, quando adentrasse no palácio, todos os seus súbitos, todos os seus servidores, teriam que inclinar e quase o adorar, prestar reverência para ele. E Mardoqueu, meu irmão, era mais um que estava chegando para ele. Do jeito que Mardoqueu estava, ele permanecia. E aquilo foi incomodando até mesmo os outros servidores. Até os seus amigos ficaram incomodados. Por que nós temos que nos inclinar e o Mardoqueu não? Irmão, muitas das vezes os nossos inimigos estão tão pertinho de nós e nós pensamos que os inimigos estão longe. Os inimigos estão tão perto, eles não podem ver você abençoado. Que eles falam: mas por que o Amorim está sendo abençoado e eu não? Por que a irmã, o irmão Ângelo, está sendo abençoado e eu aqui do lado dele não? Eu tenho que fazer coisas aqui que não é o meu querer, e o outro não faz e está sendo abençoado. Daí ele, em vez de louvar a Deus pela vida de quem está sendo abençoado, de quem está sendo próspero, ele vai lá e começa a falar para o outro irmão: olha, preste atenção na hora. Você vê que nós somos todos iguais, trabalhamos aqui no mesmo trabalho, estamos aqui no palácio, o rei conhece todos nós, ganhamos todos a mesma coisa, mas veja a diferença. O que está acontecendo com fulano que está cada dia mais próximo? E nós, alguma coisa está acontecendo, ó. Alguma coisa ele está levando por fora, alguma coisa ele está fazendo, porque não é possível. É os que estão perto que muitas das vezes querem ver a nossa derrota. É os de perto, irmãos, que às vezes machuca mais quando a pedra é atirada. Por isso nós temos que pedir a Deus graça, misericórdia, e orar por aqueles que estão próximos e por aqueles que estão longe também. Temos que ter uma vida em constante oração com Deus, para que Deus nos livra desses intentos do mal, do maligno, que querem usar nós para atrapalhar a vida dos nossos irmãos. Nós estamos aí diante de uma lição bíblica riquíssima, falando sobre batalhas espirituais. E nós estamos aprendendo e entendendo que você não é o problema. Que você não é o problema. O problema é o espírito maligno que quer me usar para atrapalhar você, para te acusar, para tentar atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Mas você é uma bênção. Você é escolhido de Deus. Você é projeto de Deus. Eu que preciso vigiar para o inimigo não me usar para querer atrapalhar você. É uma batalha espiritual diária. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra os irmãos, contra as irmãs, contra a igreja, contra os pastores. A nossa luta é espiritual. É contra as potestades do mal. É ele que quer o mal da obra de Deus. Esta mulher, de repente, ela é despertada para agir. Porque Amã criou um ódio tão grande de Mardoqueu, que ele disse: eu vou acabar com a vida deste homem.
Mas eu não vou acabar só com a vida dele. Eu vou acabar com a vida de todos os judeus. Eu vou criar um plano diabólico, vou colocar na cabeça do rei, e ele vai decretar a morte de todos estes judeus. Só por causa de Mardoqueu, ele sentenciou o resto. Porém, irmãos, ele não sabia que Esther era judia. Ele esqueceu daquela mulher que o rei amou. Daquela mulher que o rei olhou para ela por dentro e por fora. Ele amou ela por dentro e amou por fora. Ela tinha uma beleza interior e exterior. Por isso que a Bíblia nos ensina a sermos verdadeiros. Aquilo que somos, irmãos, temos que ser aonde nós estiver. Esta beleza interna, ela tem que estar fluindo aqui dentro da igreja e lá fora da igreja. Nós temos que ser sempre as mesmas pessoas. Eu tenho certeza que um dos pontos que chamou a atenção do rei foi quando ele conheceu Esther e começou a conviver com esta moça. Ele começou a ver a doçura desta moça no seu interior e a beleza exterior. Porque tem pessoas, irmãos, que é linda por fora, mas é amarga por dentro. Tanto homem quanto mulher. Se veste tão bem, se embeleza tanto, por fora é uma beleza, mas por dentro é fel, é amargo, é pior do que jiló. Vocês já comeram jiló? Jiló é bom para quem gosta, mas para quem não gosta de coisa ruim não come jiló não. Você come jiló? Eu já comi uma, duas vezes na vida, por uma questão de, sabe quando você senta numa mesa e as pessoas falam tão bem do jiló. Você já conhece o jiló, mas as pessoas desenham o jiló de um jeito, e ela falou, esse aqui ainda você não provou. Aí você cai na armadilha, rapaz. Mas é a mesma coisa, não muda nada, é amargo o negócio. Aquilo desce assim que só a graça. Tem pessoas, irmãos, que você começa a conversar com elas e você percebe a amargura em todos os sentidos. E é nessa hora que Deus te colocou de pé para você ajudar essas pessoas a adoçar um pouco a sua alma. Você tem uma palavra de paz, de esperança, de amor, de confiança. Transmite a essas pessoas. Começa a tirar esse veneno que está no coração delas. Essa amargura que o inimigo colocou. E de repente você vai perceber que essas pessoas vão começar a glorificar a Deus. A doçura do Espírito Santo vai envolver a alma dessas pessoas. E elas vão sair novamente renovadas. Aquela amargura vai embora. Deus tem um propósito na sua vida, não é por acaso. E aí você pensa, mas na igreja tem esse tipo de pessoas. Meu irmão, o correto mesmo era embaixo da placa ali da Assembleia de Deus, em todos os nossos templos, nós colocarmos embaixo: hospital de emergência, socorro para todas as tipos de pessoas. A igreja é um hospital, meu irmão. Jesus disse que ele veio para os doentes, não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Todos nós aqui estávamos doentes, e o inimigo todo dia lança uma seta para nos deixar enfermo. Por isso que nós temos que estar
todos os dias no hospital, na casa de recuperação de Deus. Porque aqui Ele tem o remédio certo para curar todas as nossas enfermidades. Tanto a enfermidade da alma, quanto a enfermidade do corpo. Mardoqueu criou, com a sua posição, um ódio tão grande na vida de Amã, que Amã chegou um dia no palácio e disse: olha, rei, tem um povo na nossa terra que está crescendo de um jeito, esse povo se multiplicou, e nós precisamos dar um fim neste povo, porque daqui um pouco eles serão maior do que nós, e eles vão tomar o poder, e nós vamos ser os seus servos, os seus escravos. E este povo tem nome, esse povo são os judeus. Então, eu pensei do Senhor assinar um decreto, dar dia e hora. E eu tenho uma proposta. Eu vou encher os tesouros do rei de prata e de ouro. Nós vamos saquear todos os bens deste povo judeu. O rei será muito mais rico do que é, porque eu vou trazer os tesouros, a prata, e vamos exterminar este povo. O que o senhor acha, rei? Isso é coisa de sábio. Por isso te coloquei, Amã, aí no poder. É isso mesmo. Pode fazer o documento que eu vou selar com o meu anel, e está feito o decreto. Meu irmão, a lei dos persas e os medos é irrevogável. A partir do momento que o rei assinava com o seu anel, era como um carimbo. Não tinha STF que fazia revogar. Viu, pastor Jorge, irmão Jorge? Estou profetizando aqui já. Não tinha poder superior para revogar um decreto do rei. Estava decretado. Tinha dia, tinha hora de todos os judeus morrer e ser saqueados. O rei ainda disse: não, Amã, eu não quero o tesouro, já tenho demais. Isso aí fica tudo para você. A prata, o ouro, tudo que você saquear é teu. Eu só quero a tranquilidade. Liquida com esses judeus. Ok. Mardoqueu é informado do decreto e da morte dos seus irmãos. Rapidamente Mardoqueu vai a Esther. Diz: Esther, agora eu entendi o porquê você está aí neste lugar. Você não está aí por acaso, Esther. Deus colocou você aí para primeiro salvar a tua vida, depois salvar a minha vida e de todos os judeus que estão aqui na terra. Mas como assim? Esther, está acontecendo isso. E Amã é o autor de todo esse plano diabólico. Faça alguma coisa e fala com o rei. Duro pedido. Naquela época tinha mais um detalhe, irmãos. Tinha um problema. Mesmo sendo rainha, sendo mulher do rei, ela, para entrar na presença do rei, ela tinha que ser convidada. Ela não podia levantar de manhã e falar assim: vou à tarde lá no palácio, vou entrar no gabinete do rei, vou conversar, vou colocar algumas coisas, as minhas inquietudes. Não. Para ela entrar lá, ela tinha que ser convidada pelo rei. E tinha um outro problema, que era a lei. Se ela adentrasse por uma situação, o rei estava no palácio, no gabinete. Se ela adentrasse sem ser convidada, só tinha um escape para ela não morrer. Era o rei estender o cetro de ouro para ela, dizendo: bem-vinda. Se ele não fizesse isso, morte. Era lei.
E era cumprido. Ela disse então para Mardoqueu: Mardoqueu, é o seguinte, meu irmão, você sabe que eu não posso entrar a qualquer momento lá na casa do rei, no gabinete do rei, mas nós vamos tentar uma coisa. Você manda um recado para todos os judeus. 3 dias, jejum total. Até para os animais dos judeus, jejum. Eu vou convidar aqui um grupo de amigas do palácio. E nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos jejuar em prol desse propósito. E depois eu vou adentrar no gabinete do rei. E aí, seja o que acontecer, a minha vida estará em jogo, mas eu vou colocar a minha vida em jogo. Porém, primeiro nós vamos desafiar. E o desafio é esse: jejum. E falar com o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O Deus que nós conhecemos, que pode todas as coisas. Meu irmão, uma lição que fica aqui para todos nós. Tem situações, tem problemas na vida, que não adianta estratégias, sabedoria humana, jogo de cintura, como alguns dizem, não vai resolver o problema. Tem situações na nossa vida, conflitos na vida do ser humano, que somente através do jejum e da oração você vai entrar no santuário de Deus. E os teus problemas serão resolvidos. Não tem um outro caminho, não tem outra saída. Tem situações que dinheiro não resolve, que poder não resolve, que nada resolve. Tem problema que só Deus pode resolver. E para Deus resolver, Ele requer de você sacrifício. Tem pessoas que querem receber o milagre, mas não quer pagar o preço. E Deus nos convida nessa última hora da sua igreja na terra, a todos nós pagar um preço. Se queremos ver e ter vitória, se queremos ver a nossa família abençoada, se queremos ver a nossa família próspera, se queremos ver a mão de Deus livrando cada um de nós, há um preço a pagar, há um sacrifício a fazer. Não é assim por acaso, não, levando as coisas na barrigada, não. Tem que ter um particular com Deus. Tem hora que tem que ser só você e Deus e mais ninguém, meu irmão. Você que assistiu aquele filme, O Quarto de Guerra, você entendeu que todos nós precisamos ter o nosso quarto de guerra. Você entendeu que tem hora que é você e Deus que precisa estar lá. E você falar: Deus, esse problema eu não consigo resolver. Isso não é para mim. Isso já está decretado, Deus. Tem dia marcado. O médico já disse que se eu operar, eu corro o risco de morrer. Se eu não operar, corro o risco de morrer do mesmo jeito. Deus já está decretado isso aqui, Deus. E a minha única saída, a única esperança é tua mão sobre a minha vida, sobre esse problema. Deus nos convida a pagar um preço se queremos resolver alguns problemas que estamos enfrentando no dia a dia. Jejuar é sacrifício, é renúncia, sacrificar a carne. Mas é o sacrifício que precisamos fazer para Deus realizar o milagre que Ele quer fazer. É chamarmos para uma intimidade com Deus na hora que precisamos, nos abastecer, carregar as nossas baterias. As nossas baterias nunca podem estar meia carga, irmãos, porque você não sabe a luta que você vai encontrar e o tamanho dela.
E quem sabe essa carga que está aí não vai resistir. Por isso você tem que estar todos os dias carregando a sua bateria. Aonde que eu carrego a minha bateria? É na casa do Senhor. Jejuando, consagrando, falando com Deus, lendo a palavra. É isso que carrega as minhas forças, as minhas baterias. Está decretado? Está decretado. Tem dia marcado? Tem hora marcada para todos morrer. Ok, então vamos fazer o sacrifício. 3 dias de oração. 3 dias jejuando, falando com Deus. Após os 3 dias, Esther então se prepara e diz: é hoje. É hoje que a minha vida está em jogo. Ou vou viver ou vou morrer. Ela entra no palácio com a autoridade de Deus, que eu tenho certeza que ela estava super renovada. Eu acho que ela chegou lá e nem bateu, já bateu na fechadura e entrou. Quando o rei a viu, ele estendeu o cetro e fez uma pergunta para ela: Esther, o que é que te traz aqui no meu gabinete? Aí ele faz para ela o que jamais ela esperava ouvir de um rei. Ô Esther, peça até metade do reino que te darei. Qual é o teu pedido? Qual é a tua petição? Me peça o que queres, que até metade do reino é teu. O pastor Amorim está dando um estudo aqui sobre o fruto do Espírito, e ele está falando sobre domínio próprio, sobre mansidão, sobre equilíbrio. E uma das virtudes que Esther tinha era esse fruto do equilíbrio, da temperança. Se fosse eu e você, meu irmão, você já abria logo o português, sentava na sala do rei e diz: rei, eu estou aqui, já que você disse que até a metade do reino é meu, eu não quero a metade do reino, não quero nada do reino, eu só quero a cabeça de um do reino. Quem sabe nós faríamos esse pedido para o rei. Ela disse: não, rei, tá tudo beleza. Eu vim aqui, eu vim te convidar. Eu vim te fazer um convite para jantar hoje lá no nosso aposento. Só que eu não gostaria que você fosse sozinho, rei. Leva o ministro junto. Eu quero oferecer um jantar para vocês. Olha como Deus trabalha, irmão. Às vezes nós temos que saber a hora certa, o momento certo. A ansiedade às vezes nos faz perder a bênção. Tem muitas pessoas que perdem a bênção pelo desespero. Tudo tem a hora. Eclesiastes escreveu: há tempo para todas as coisas. E às vezes, irmãos, nós precisamos deixar esse fruto do Espírito, que é o equilíbrio, na hora da angústia, do desespero, na hora do aperto. Nós precisamos usar esse fruto e pedir a Deus: Deus, na hora certa, tu me dá um sinal, o que é que eu devo fazer. Não atropele a hora de Deus. Não, rei, eu não vim te pedir nada, eu vim apenas te convidar para um jantar. Mas como não? Como não aceitar um convite para janta? E é para levar a mãe? É para levar a mãe. A mãe cresceu mais ainda. A mãe chegou em casa, foi mais cedo para casa, tomou um banho, disse para a esposa: olha, sabe quem hoje convidou o rei para uma janta e mandou convidar eu? A rainha Esther.
Ó, eu tô, ó, no topo. Mas ninguém, ela só falou pro rei que era eu e ele. Tô bem mesmo, viu? Agora chegou a minha hora. Já, o decreto já está feito, mas eu tô pensando em antecipar a morte de Mardoqueu. Porque eu tô com a bola toda. Sabe quando o cara pensa que tá e não tá? O cara pensa que tá, mas não tá. Deus só dá um sopro assim, meu. Tem gente que pensa, não, vou viver o resto da vida. Aí, por infelicidade, pega um avião, vai dar uma palestra ali, na volta, vira em cinza. Pensa que pensa. Irmãos, a nossa vida é um sopro. É um sopro. Por isso que nós temos que ter essa humildade, meu irmão. Ter humildade na vida. Sabermos que somos dependentes da graça de Deus. Se estamos aqui, é pela misericórdia de Deus, meu irmão. Deus olhou para essa terra, que aqui não tem nenhum santinho, meu irmão. Ó, olha para o rosto do teu irmão. Não tem nenhum santinho aqui não. Era todo mundo aqui, ó. A Bíblia diz que ele olhou dos céus. Não achou um justo, um santo aqui embaixo, entendeu? É só misericórdia. Quer conhecer direitinho seu irmão? Pisa no pé dele, meu irmão. Você vai ver o pulo que ele vai dar e vai te jogar de cadeira para cima. Mas se a graça de Deus estiver na vida dele, ele vai reter essa situação, ele vai dizer, Deus, não deixa eu pecar. Isso aí é alguém tentando roubar a minha graça, o teu amor. Deus, me livra, Senhor. Me guarda. Não, irmão, não foi nada, não. Foi nada. Isso é uma picuinha que passou aí, fica em paz. Meu irmão, não, isso não é nada, fica em paz. Você pediu graça para Deus, superou aquele momento. Evitou todo um problema. Jantaram, foi uma festa bonita. O rei volta lá no jantar e diz, Esther, eu já te disse hoje, qual é a tua petição? Até a metade do reino, eu te dou, peça o que queres. E a mão vindo, agora a mão viu. Ela disse, não, eu só tenho mais um pedido. O meu pedido é o seguinte, rei, que amanhã eu quero oferecer uma outra comida aí que eu aprendi com as minhas, como é que dá o nome dessas, que mexe com gastronomia, como é que é a chefe de cozinha aí, eu aprendi uma outra comida aí que você vai saborear. Eu quero que você volte amanhã. E o Amã é o meu convidado de honra. É um outro cardápio, meu irmão. Meu Deus, aquela noite, a Amã voltou para casa dessa altura. Chegou, falou para a esposa assim, ó, é o seguinte, amanhã eu vou jantar novamente, o negócio está muito melhor do que você imagina. E eu vou amanhã antecipar a morte daquele judeu. Amanhã, eu quero que durante o dia vocês preparem já uma forca aqui na frente de casa, porque a festa vai ser aqui na frente da nossa casa. Faça uma forca aqui, que eu vou amanhã mandar enforcar este bandido, desse judeu. Até vou fazer isso antes do jantar, porque aí eu vou jantar tranquilo, sabendo que Mardoqueu já foi para o além. Irmão, tem pessoas que têm tanta maldade na alma, tanta crueldade, que se ele pudesse ver o seu próximo morto, ele batia a palma. Mas, para a infelicidade dele, o dono da vida é o nosso Deus, que é um Deus que não pensa como nós pensamos, que não age como nós agimos, é um Deus de misericórdia. A sua compaixão é grande.
Então não adianta você pedir a morte para o teu próximo, que Deus não vai ouvir esta oração. Tem pessoas que falam assim: eu vou profetizar a morte para você. Meu irmão, essa profetada é da carne. Ninguém tem esse poder, irmãos. A vida e a morte está na mão de Deus. A paciência, muitas das vezes, irmãos, faz coisas que nós não imaginamos. Agora, a ansiedade nos faz perder a bênção de Deus. Enquanto Mardoqueu manda fazer a cova, Deus não deixa o rei dormir naquela noite. Olha como Deus trabalha. Por isso que enquanto nós estamos dormindo, irmãos, Deus está trabalhando por nós. Deus está trabalhando para um problema que você precisa resolver no outro dia. Você não sabe como resolver, mas enquanto você vai dormir, você fala com Deus e entrega para Deus: Senhor, esse problema não é meu, é teu, resolva isto. Enquanto você dorme na esfera espiritual, Deus está trabalhando a teu favor. No outro dia você vai ser surpreendido. Você vai: não entendo. Como? Ontem estava tão escuro e hoje clareou desse jeito. É só Deus mesmo. Você não falou com Deus? Toma posse da bênção. Às vezes nós pedimos para Deus e não deixamos a nossa fé alcançar o milagre. Naquela noite ele não dorme. O rei não dorme, perde o sono. Aí o rei manda trazer o livro das crônicas. E ele começa a ler. E encontrou lá que um dia Mardoqueu livrou o rei de uma cilada de morte. E ele chama os dos seus súbitos e pergunta: o que foi feito para Mardoqueu? Ele livrou o rei da morte. 2 intentos aí, ó. O que foi feito com esse Mardoqueu? Nada. Nenhuma bala deram para ele, rei. Está aí, ó, na porta do rei aí, é servidor do palácio. Mas nada. Nada. Puxa vida. Ok. Deus está trabalhando. Mardoqueu está sentenciado. Os judeus estão sentenciados. Mas Deus está trabalhando. O diabo já olhou para você, Hortência, e disse: eu quero liquidar o Hortêncio. Vou tentar marcar a hora, o horário, o dia, que eu vou tentar armar uma armadilha de um desastre para tirar a vida dele. Mas Deus está trabalhando em teu favor. Que naquele dia nem de casa você vai sair. Deus sabe como fazer as coisas. Por isso, irmãos, nós temos que aprender a ouvir e ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Tem muitas das vezes nós estamos viajando e começa a acontecer algumas coisinhas no carro que não tinha que acontecer. Teu carro é novo, de repente começa a dar um piripaque lá, você fica nervoso, fala: mas eu tenho horário para chegar. Meu irmão, entenda quando Deus está dizendo: para. É eu que estou querendo fazer você parar para te livrar da morte. Daí você para, vai lá na concessionária, o cara falou: ó, só que se deu um negócio aí, não tem a peça, você vai ter que dormir aí, procura um hotel, só amanhã. Daí você não entende na hora, fica nervoso, mas não pode, rapaz, o carro novo, isso e aquilo. Mandei revisar antes de viajar. Como é que pode isso aí? Tranquiliza, Deus está trabalhando para te livrar da morte e você não está entendendo. Eu já aprendi isso, meu irmão. Começou a acontecer isso, eu já mando parar. Vamos parar, vamos dormir, amanhã é outro dia. Você vai insistir e você vai correr um risco. É livramento de Deus. Entenda quando Deus sinaliza para você: para, encosta, vai dormir, amanhã é outro dia. Enquanto
a forca era feita. O rei não dormiu. Naamã chega no outro dia cedo no palácio. Ele diz: olha, eu hoje fui aconselhado a liquidar com Mardoqueu antes do jantar, porque eu quero jantar tranquilo, eu não suporto mais. Chegou cedo, o rei já estava no gabinete, e ele já procurou saber, mas o rei chegou cedo hoje, já está aí no gabinete? Sim, está aí. Quem está aí fora? Amã. O rei: manda ele entrar aqui urgente. Chama lá. Amã entra. Ele falou: Amã, antes de qualquer coisa, o dia hoje tem uma programação muito grande, mas você, como homem, um dos homens sábios da terra que eu tenho aqui no palácio, eu queria que você me desse um conselho, Amã. Eu gostaria de honrar uma pessoa que o rei achou graça nele, o rei admira. Eu quero honrar essa pessoa. Eu quero honrar de verdade, Amã. Me diga o que faz com o homem que o rei resolveu honrar nessa terra. Quer saber certinho, irmão, o final desta honraria? Então volta na próxima terça-feira. Amém? Amém? Como diz o pastor Amorim, amém, amém. Se você quer saber o final dessa honraria, volta na próxima terça-feira. Ele vai atrasar ainda o estudo dele, mas eu vou concluir na próxima terça-feira.